Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal e nosso foco de preparação para o concurso da Prefeitura de Bataguaçu que se aproxima. E hoje nós vamos falar aqui sobre o Estatuto do Servidor Público, vamos falar sobre férias e concessões. As férias, elas estão dispostas no artigo 111 do Estatuto e conforme as faltas injustificáveis, ela vai mudar o período. Então, em regra, as pessoas, eu tenho 30 dias de férias. Depende da quantidade de faltas injustificadas que você tem nesse período de 12 meses. Artigo 111, para cada período de 12 meses de exercício, o servidor terá direito às férias na seguinte proporção: 30 dias consecutivos quando não tiver mais de 5 faltas, 24 dias quando tiver de 6 a 14 faltas ao serviço, 18 dias quando tiver de 15 a 23 faltas e 12 dias quando tiver de 24 a 32 faltas. Então, em regra, você tem que pensar que você não pode ter mais de 32 faltas no ano, naquele período aquisitivo. Então, eu vou pedir para que vocês leiam depois, memorizem aqui esses períodos, que as férias em regra, elas não terão 30 dias. Elas podem variar conforme a quantidade de faltas que você tiver nesse período aquisitivo, período de 12 meses. Eu vou destacar aqui o parágrafo 2º, que vai dizer que os servidores que pertencem à mesma família, eles terão direito de gozar das férias no mesmo período, desde que isso não resulte em prejuízo para a administração pública. Então, eu quero destacar aqui para vocês, primeiro, a questão do interesse da administração pública. Isso deve ser levado sempre em consideração, porque nós temos até um princípio que é a supremacia do interesse público. Então, o interesse público ele vem em primeiro lugar. Aqui eu destaco os servidores da maneira mais ampla, porque muitas vezes a gente pode pensar que somente os cônjuges, né? Somente as pessoas que são casadas, que elas têm esse direito. Às vezes pode ter pais e filhos que trabalham na administração e também eles podem ter esse direito de optarem, tá bom? Para tirar férias no mesmo período. E também eu destaco o parágrafo 3º, que é no caso o servidor deixar de gozar férias por mais de 2 períodos consecutivos, ele perderá automaticamente o mais antigo. Então isso aqui o servidor ele tem que estar sempre atento, que ele não pode deixar completar 3 períodos de férias. O servidor não pode falar, eu vou ficar aqui acumulando, aqui eu vou tirar depois 4, 5 férias juntas. Não, é no máximo 3. Então venceu 2 férias, o servidor ele é obrigado a tirar as férias, senão ele perde. Não é que ele é obrigado a tirar, mas se ele não tirar, ele vai perder o período mais antigo. O artigo 112 ele traz uma informação importante que é direcionada a esses servidores que vão trabalhar com equipamentos radioativos. Nesse caso, esses servidores eles terão obrigatoriamente que tirar 20 dias consecutivos de férias por semestre, e eles não podem acumular esses períodos. Então, primeiro, são 20 dias consecutivos, não vou tirar 10 e depois mais 10, não. 20 dias consecutivos e é obrigatório tirar a cada semestre. Então, a cada 6 meses, esses servidores vão ter 20, depois mais 20 dias de férias, terão 40 dias de férias ao ano e não pode acumular em hipótese alguma. E o artigo 113 traz novamente o princípio da supremacia do interesse público. Você vai tirar suas férias bonitinho, mas elas podem ser interrompidas. Elas podem ser interrompidas por motivo de superior interesse público, calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral. Então ela traz aqui algumas possibilidades em que as férias do servidor público elas podem ser interrompidas. E agora vamos falar aqui sobre as licenças. Eu vou fazer a leitura de todas as licenças previstas aqui no Estatuto e vou destacar alguns trechos de algumas licenças, tá bom? Artigo 114. Conceder-se-á licença para tratamento de saúde por motivo de doença de pessoa da família, à gestante, à paternidade, para a prestação de serviço militar, por motivo de acompanhamento de cônjuge ou companheiro, para atividade política, prêmio por assiduidade, para o trato de interesse particular e para o exercício de mandato classista. Então eu vou destacar aqui alguns trechos, principalmente das menos conhecidas, e eu vou pedir para que você depois faça a leitura com calma de todas essas licenças. Vamos começar aqui pela licença por motivo de doença da pessoa da família, que está prevista lá no artigo 129. Algumas informações importantes aqui. Primeiro, essa licença tem que ser para cuidar, o servidor tem que cuidar de pessoa que é o seu dependente. Primeiro que nós temos que fazer essa observação. É dependente do servidor? Então, ele terá esse direito, desde que não for possível que ele tenha esse cuidado
simultaneamente com o exercício do cargo. Então, em hipótese alguma, ele não tem condição, o servidor, de prestar essa assistência ali ao seu dependente trabalhando, então aí ele pode ter direito a essa licença. Não tem prejuízo da remuneração, então o servidor continua recebendo seu salário, vai cuidar ali do seu dependente, só que durante 30 dias ao ano. Se passar desse período, aí o servidor ele pode ter a licença, mas ele não vai ter a sua remuneração. Da licença gestante, eu só quero destacar aqui que o artigo 130, ele fala do prazo de 120 dias. Só que eu destaco que lá em 2011 teve uma alteração e tem a prorrogação de mais 2 meses. Então a servidora ela tem direito a 180 dias, 6 meses de licença maternidade. Vamos lá para o artigo 134, falar da licença para acompanhamento do cônjuge ou companheiro. Qual que é a situação? O servidor ele tem ali seu cônjuge que ele foi eleito para algum mandato, seja municipal, estadual ou federal, ele foi eleito. Então, primeira observação, mandato eletivo. Então, aí nesse caso, o servidor ele terá direito a acompanhar o seu cônjuge que foi eleito. Só que esse acompanhamento ele vai ser sem remuneração. O servidor fala, olha, eu quero acompanhar o meu cônjuge, só que ele vai ficar durante esse período sem receber. E quando o servidor deve voltar? Está previsto no artigo 135. Assim que acabar esse mandato, o servidor tem 30 dias para voltar. Vamos lá para a licença prêmio por assiduidade, artigo 138. Esse aqui é o sonho de consumo dos servidores públicos municipais. Muitos estados, alguns municípios já acabaram com a licença assiduidade. Mas você, futuro servidor público da Prefeitura de Bataguaçu, está previsto ainda, você vai ter esse direito. Então assim, isso aqui é um prêmio ao servidor. Fala, olha, não falta, tá? Não falta, porque se você for assíduo, você vai ter um prêmio a cada 5 anos. Então, após um período de 5 anos, o servidor que ele não tiver faltas justificadas nesse período, ele tem direito a 3 meses de licença prêmio. E deve ser observado que as faltas aqui elas vão retardar esse benefício. A cada falta que o servidor tiver, vai demorar 1 mês a mais para ele poder gozar aqui desse direito da licença prêmio por assiduidade. Pois vejam bem, ela é um prêmio para quem é assíduo, ou seja, para quem não falta. Então, se você faltar, você vai ser prejudicado. E vamos lá para o artigo 141, que vai dizer que para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, será contado em dobro o tempo de licença prêmio que o servidor não houver gozado. Então, por exemplo, se o servidor ele aposentar e ele tiver ali um período de licença assiduidade, licença prêmio, e não gozou aqui daquele período, ele vai receber em dobro aquele período. Olha que maravilha! Vamos lá para a licença para trato de interesse particular, conhecida TIP, artigo 142. Então essa licença aqui, o servidor ele tem que tratar de algum interesse particular, ele não precisa justificar, é um interesse particular dele. Então ele pode pedir à administração o seu afastamento pelo período de até 2 anos. Não significa que tem que ser 2 anos, pode ser de alguns meses, de 1 ano. Então ele pode requerer isso à administração. Tem que saber que é sem remuneração, ele não vai receber aquele período. O servidor ali que está no estágio probatório, lembram? Aquele período de 3 anos, ele não tem direito a esse tipo de licença. E essa licença, o servidor, ele requereu, foi deferida, ele está na TIP, ela pode ser interrompida de 2 situações. A pedido do próprio servidor e ele requer à administração que ele retorne ao serviço. Ou mesmo, no interesse da administração pública, também pode ser interrompida a licença para o trato de interesse particular. Quero destacar aqui o artigo 144, que vai falar da licença para o desempenho de mandato classista. O que é isso? O servidor ele foi eleito para um mandato numa federação, numa confederação, num sindicato, então ele tem direito a gozar da licença enquanto durar esse período dele, enquanto durar o seu mandato na sua entidade que ele vai representar. Isso está previsto aqui no artigo 144, e eu destaco também que todo esse período que ele ficar ali naquele mandato dele classista, ele vai ser computado como se ele tivesse em efetivo exercício. Finalizando aqui a nossa aula, vamos falar sobre o artigo 146, que vai falar sobre as concessões. O que é isso? São os períodos ou dias em que o servidor ele vai poder faltar ao serviço e estará devidamente comprovado e ele não vai ter nenhum prejuízo. Em que possibilidades? Por 1 dia para doação de sangue ou para se alistar como eleitor, até 8 dias quando o servidor casar, ou falecimento do cônjuge, do companheiro, dos pais, padrasto, madrastra, filhos, enteados ou irmãos, ou durante o período em que estiver servindo ao tribunal do júri. Então, nesse período também do tribunal do júri, às vezes tem júri que pode demorar até mais de 1 dia. Então,
Então, se demorar ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, o servidor ele vai ser concedido aquele dia que ele pode se ausentar ao serviço. Então finalizamos aqui a nossa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o direito de petição. Mas eu quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, para que você não perca nenhum vídeo. Se inscreva e ative o sininho da notificação para que você fique sempre por dentro de todos os vídeos que serão postados. Até mais, um grande abraço!